conselhos práticos para 2021. E a passagem que Deus colocou no meu coração está em Mateus capítulo 25. E quero acrescentar ou trazer aquilo que falámos a semana passada, né? Trazer de 2020 para 2021 esta fé, este compromisso, esta dedicação, este abraçar, querendo que nada nos faltará. E há algo que são 4 conselhos que eu quero dar nesta manhã. Mateus 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo fantástico. Temos desfrutado nesta manhã na tua casa. Creio que essa presença de Deus que está neste lugar está a alcançar cada casa, cada vida, cada pessoa, cada irmão que nos está a acompanhar através da internet. E agora te pedimos, Senhor, que tu possas nos falar, Senhor, no sentido de eu abro a minha boca crendo que é o teu Espírito Santo, Senhor, que me usa para transmitir o teu coração para cada um de nós. O teu coração para nós como igreja, para 2021, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu olho para a mensagem de Ano Novo, a minha preocupação não é dar um estudo bíblico. Dizer: Deus, o que é que tu queres para nós? Que seja como que a tónica para esse próximo ano. E falámos a semana passada sobre esta atitude de fé, de nada nos faltará. Mas hoje eu gostaria de partilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração em relação a esta passagem. Mateus 24 e 25, Jesus está a responder uma pergunta direta em relação aos discípulos. Se nós lemos Mateus 24, 3, diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos e em particular lhes pediram: diz-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, esta parábola, incluindo uma anterior em Mateus 24, a partir do versículo 45, e depois uma que vem a seguir, que é a parábola dos 10 talentos, ou seja, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. São 3 parábolas para responder a esta pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Não é do mundo, dos tempos. E nestas 3 parábolas nós podemos perceber que elas são idênticas. Ele compara sempre 2 tipos de pessoas: o servo bom, né, e o servo mau, que foi mau servo. Começou a espancar os seus conservos e começou a dizer: o noivo não, o senhor não vem, ele se calhar já esqueceu-se de nós, e começou a tratar mal aquela gente. A parábola das 10 virgens.
não é? 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes ou insensatas. Noutras parábolas, noutras passagens, noutras traduções, diz até que eram loucas. E a parábola dos 10 talentos, a mesma coisa. O servo fiel e o servo que trabalhou, que multiplicou os talentos, e o servo infiel, não é? Que ele não fez nada com os talentos, mas o enterrou. Então ele compara sempre a 2 tipos de pessoas. E é isso que eu gostaria de falar hoje. Que tipo de pessoas nós somos? Ele, nestas 3 parábolas, a mensagem também é idêntica. É uma mensagem que o Senhor confia alguma coisa naquelas pessoas e depois ele se ausenta. Ele vai para fora e aqueles servos têm que viver um tempo sem a presença do Senhor. Mas com a promessa, ele ausenta-se, mas com a promessa que ele vai voltar. Então eles vivem um tempo trabalhando, sendo fiéis naquilo que o Senhor os mandou fazer, mas com esta convicção que o Senhor irá voltar. E isso fala-nos de nós também, porque Jesus veio a esta terra, diz lá em João capítulo 14, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele é o Senhor. Ele veio a esta terra e, em primeiro lugar, veio a esta terra para quê? Para vencer o inimigo. Qual inimigo? O pecado e a morte. Ele vem nos dar vida eterna com Cristo. Isso foi conquistado na cruz do Calvário. E também ele estava a dizer aos discípulos, o que ele estava a dizer aos discípulos com estas parábolas, é que agora eu vou para o Pai, mas eu vou-vos confiar uma tarefa. Ou seja, vai haver um período de tempo em que eu não vou estar convosco, eu vou estar com o Pai, vocês vão estar sozinhos aqui, mas com uma missão, com um propósito, de espalhar esta mensagem de Jesus Cristo, espalhar esta mensagem da graça de Deus a todas as pessoas. Mas ouçam isto, eu voltarei. Ou seja, qual é o tempo que nós estamos a viver hoje? Nós estamos entre estas 2 vindas. Essa primeira vinda de Jesus e agora estamos entre a segunda vinda de Jesus. E nós somos como estes servos que estamos a viver aqui nesta terra e temos uma missão para cumprir. E a minha pergunta é: como é que nós vamos viver? Que estilo de vida é que nós vamos viver? Vamos viver como servos fiéis ou vamos viver como servos infiéis? Vamos viver como as virgens prudentes ou vamos viver como as virgens insensatas? E esta é a mensagem que eu quero trazer aos irmãos hoje. Porque quando olhamos agora, vamos nos concentrar na parábola das 10 virgens. As 10, elas estavam à espera do noivo. Ou seja, elas tinham convicção que o noivo voltaria. Não é como a parábola anterior em que um dos servos, não, ele não vem e isto não vai acontecer e que toca ali de fazer disparate. Não. Nós como igreja também acreditamos, queremos que Jesus virá. Concordam comigo ou não? Mas olhando para esta parábola, crer que o noivo voltará não é suficiente para viver uma vida como as 5 virgens prudentes. As 10, por exemplo, elas tinham lâmpadas. Elas tinham estrutura para continuar a queimar. E as lâmpadas eram elas, quando usei esta expressão queimar, é no sentido que aquelas lamparinas, o que dava a luz era através do azeite. Então elas tinham lâmpadas. Elas até todas as 10 começaram elas iluminavam todas tinham luz, todas queimavam, no sentido, todas começaram bem, mas percebemos que a meio caminho houve 5 delas que elas se desligaram, que elas se apagaram, que elas apagaram. As 10 dormiram. E quando a palavra de Deus fala aqui de dormir, não está a falar de negligenciar, ou seja, não é 5 eram super espirituais, super crentes e 5 delas eram carnais. Não. Está a falar de a vida cotidiana, a vida comum. Todas elas dormiam quando estavam cansadas, todas elas trabalhavam, todas elas faziam. Ou seja, é o seu dia a dia. Mas vimos que não foi suficiente. Então, quando eu olho para estas parábolas, e desta parábola eu quero trazer 4 conselhos práticos para 2021. E primeiro apontamento que eu quero trazer aos irmãos é: a questão aqui, nesta parábola, não é sobre intenso ou sobre intensidade. Aqui a questão é sobre
ser constante. Ou seja, aquilo que eu aprendo em primeiro lugar, não é o mais importante, não é ser muito intenso, mas é ser constante. Está a falar de constância. O desafio não é começar com zelo. O desafio não é começar com entusiasmo. O desafio não é começar com compromisso. O desafio é terminar com tudo isso. Com entusiasmo, com zelo, com compromisso. Ou seja, é ser constantemente constante. O desafio é chegar ao final, diga o irmão ao lado, com a lâmpada acesa, com a lâmpada ligada. Por isso é que Jesus disse lá em Mateus 24:13: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar até ao fim. A questão não é ser muito intenso. Há pessoas que depois de um culto dizem: ai pastor, a sua mensagem foi tremenda. Bem, vamos ver como, pastor. Vamos ver daqui a 5 anos, vamos ver daqui a 10 anos, vamos ver daqui a 15 anos se produziu alguma coisa ou não. Porque há coisas que as pessoas saem, pastor, eu estou mesmo, olha, aquela conferência, aquele dia, aquele culto, foi espetacular. Eu agora vou sair daqui e eu vou jejuar 40 dias. A questão não é essa. A questão não é sair daqui e jejuar 40 dias. A questão, se calhar, é sair daqui e tomar um compromisso de jejuar, por exemplo, um dia por semana durante 40 anos. A questão não é sair daqui e dizer: agora estou tão a queimar cá dentro, queimar no sentido, estou tão com zelo, com tanto fervor, que eu agora, próximo mês, eu vou ler 40 capítulos. Não, a questão não é essa. A questão é, se calhar, sairmos daqui e tomarmos o compromisso que nos próximos 40 anos, todos os dias, eu ler um capítulo da Bíblia. A questão não é o que eu faço a seguir alguma coisa com todo entusiasmo. A questão é o que eu permaneço a fazer ano após ano, após ano, após ano, após ano. Porque as 10 estavam a queimar. Mas qual foi o problema das 5 imprudentes ou insensatas? Foi não continuar assim até o final. Ou seja, a meio, ela caiu. Caiu, quer dizer, apagou. Quando eu olho para os irmãos mais velhos e os honro, e quando eu digo honro, não é só, alguns podem pensar: pronto, fica bem e tal, a malta gosta. Não. Eu olho para algumas pessoas, para alguns de vocês, com a idade que têm, que servem a Deus há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, e há 20 anos eu já dizia isto: eu quero imitá-los. Eu não quero ser fervoroso hoje apenas, eu quero daqui a 10 anos ou 20 anos ser como vocês, alguns de vocês, outros estão lá em casa que não podem estar aqui, que durante anos e anos e anos têm permanecido o quê? Constantes, fiéis orando, fiéis dizimando, fiéis vindo à casa de Deus, fiéis à casa, fiéis ao pastor, fiéis à igreja, fiéis à família, fiéis lendo a Bíblia, fiéis orando durante ano após ano após ano. E quando eu converso com esses irmãos, aquilo que me honra é que eu percebo que a vida deles não foi um mar de rosa. Eles não continuam fiéis porque nunca tiveram problemas, eles não continuam fiéis porque nunca tiveram tempestades, eles não continuam fiéis porque nunca houve assim coisas tremendas que às vezes aconteceram nas suas vidas e abalou por completo. Não, eles continuam fiéis apesar de todas essas coisas que eles já viveram, já presenciaram, apesar de maus exemplos e maus testemunhos que eles também já presenciaram na vida de outros, mas apesar disso, eles continuam a ser fiéis, constantemente constantes. Como nós vamos conseguir isso? E aquilo que eu reparo é que eles sempre, ao longo da vida, sempre dizem o mesmo: os nossos olhos estão em Jesus. Eu lembro de João 15, versículo 5, que diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós fomos chamados a permanecer nele e naturalmente nós vamos dar fruto. Ou seja, o nosso foco não deve estar em dar fruto, em fazer isto, em fazer aquilo, eu vou fazer não sei quanto isto. Não, o nosso foco está a permanecer em Jesus, agarrados a Jesus, a videira, a vara ligada à videira. E quando isso acontece, naturalmente nós vamos dar fruto. Então qual é o meu primeiro conselho para 2021? Eu digo ao irmão lado: ser constante. Ser constante. Ser constante. Constantemente constante. Não é a gente sair daqui que quer salvar o mundo e a seguir
já nem sabe se ele mesmo está salvo. Não, vamos ser constantemente constantes. Constantemente constantes. Segundo, a questão aqui nesta parábola não é sobre lâmpadas. Ou, noutras traduções, a lamparina. Ou outras traduções sobre a candeia. Não, a questão aqui é sobre o azeite. Porquê? Porque a lâmpada, ou a lamparina, ou a candeia, sem o azeite, não ilumina. Não serve para nada. Mateus 25:8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, ficaram preocupadas porque agora não temos azeite. É por isso que elas foram imprudentes. Porque não cuidaram em transportar mais azeite. Se calhar é incómodo. Já viu o que é ir a um casamento com a lâmpada e agora, sei lá, com um jarricão de 5 litros de azeite? Não sei, mas é incómodo. Temos que mudar algumas coisas. Agora, quando a Bíblia fala aqui de lâmpada, estamos a falar de estrutura. O que é estrutura? A estrutura é a igreja, a estrutura é os cultos. E às vezes as pessoas metem o foco na igreja, nos cultos, no pastor, nos eventos. E claro que isso é importante, mas não é o mais importante. O foco não é a igreja, o foco não é a estrutura, o foco não é se esta igreja faz desta forma, da outra forma, e agora temos que imitar o A ou o B, porque agora o que está na moda é... Não. Porque nós podemos imitar toda a estrutura, podemos ter a lâmpada toda bonita, podemos ter a lâmpada da moda, mas se não tivermos azeite, vamos ficar para o caminho, porque é o azeite que vai iluminar, que vai dar vida, que vai dar luz àquela lâmpada. Então o foco não são os eventos, o foco não são essas coisas, o foco é o azeite. E o que é o azeite? O azeite é a presença de Deus. O azeite é a presença. E o que elas estavam a dizer, olha, vão lá vocês comprar, é porque há coisas que ninguém pode fazer por nós. Digo ao irmão lado, ninguém. Tu precisas de buscar a presença de Deus. Tu precisas de buscar esse azeite. Ele não pode ser comprado no sentido, alguém não nos pode dar. Não é alguma coisa que alguém nos possa dar. És tu, que entre ti e Deus, que tens que comprar esse azeite. Não adianta andarmos ao lado de pessoas cheias de azeite. Podemos andar ao lado deles, mas nós temos que comprar o nosso próprio azeite. Podemos até estar numa igreja cheia da presença de Deus, mas nós temos que comprar o nosso próprio azeite. És tu que tens que fazer isso. Jesus não veio buscar lâmpadas, Jesus veio buscar candeias acesas, lâmpadas acesas. Então muitos ainda não compreenderam isto. Então mudam de igreja por causa disto, por causa daquilo, por causa da moda, ou andam atrás disto e daquilo. Não, o que está a dar é isto, aquilo. Oh, irmãos, nós podemos andar com a cadeia da moda, mas se não tivermos azeite, ela não arde, ela não tem luz, ela não tem nada, e vamos ficar pelo caminho. Então eu posso te encorajar, eu posso te animar, o Paulo, as pessoas que vêm aqui, e nós uns com os outros podemos nos animar, podemos nos encorajar, e sim, mas nós não podemos orar por ti, nós não podemos jejuar por ti, nós não podemos ler a Bíblia por ti, nós não podemos se consagrar por ti, nós não podemos se dedicar a Deus por ti. Isso só tu podes fazer. Ninguém pode fazer. Então a estrutura é importante, pode nos ajudar mas nós temos que fazer a nossa parte. Irmãos, alguém deseja ser assim um atleta de alta competição e entrar em Jogos Olímpicos 2021, ser medalhador lá não sei dos quê, né? Então ele começa-se a preparar, ele busca um treinador, busca estrutura, ele busca uma igreja no sentido, busca estrutura, um ginásio, um sítio para treinar, etc. Então o treinador não treina por ti, o treinador não se disciplina por ti, o treinador não fecha a boca por ti no sentido para comer saudável, o treinador não se disciplina por ti. Ou seja, muitas pessoas pensam que é o treinador que vai ter. Não, tu vais ter que te sacrificar, és tu que vais ter que disciplinar, és tu que vais ter que fechar a boca, és tu que vais ter que levantar às 6 da manhã e treinar, faça chuva, faça sol, em janeiro com este frio, és tu, porque se tu não fizeres, a candeia não vai ficar acesa, o óleo és tu que o tens que fazer. E há muita gente que ainda não compreendeu isso. Como pastor, digo-lhe sinceramente, eu fico muito frustrado, e é muito frustrante ver algumas pessoas que ouvem a mensagem durante anos a fio
E nada muda na vida deles. Porque não é a mensagem apenas, não é a igreja, não é o pastor, és tu que tens que buscar. Por isso elas disseram assim, não, vocês têm que ir buscar, não é uma questão de, não, nós não damos, nós estamos aqui, mas não damos. Não, buscar a presença de Deus, és tu que tens que fazer. Então nós podemos estar na internet, nós podemos estar na moda em relação a muita coisa, mas se nós não buscarmos entre nós e Deus a presença de Deus, a candeia não vai queimar, não vai ficar ligada. E se a candeia não ficar ligada, nós estamos a viver esta primeira vinda e a segunda vinda, quando Jesus voltar e a cadeia for achada desligada, apagada, nós vamos ficar pelo caminho. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Terceiro, primeiro conselho para 2021, ser constante. Segundo, busca a presença de Deus. Agora, para nós buscarmos a presença de Deus, o meu terceiro conselho é este: aprende a dizer não. Diga, irmão, lá, não. Sabe como é que se diz não em grego? É não. Mateus 25:8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: o que é que está aí escrito? Não. E depois continua: não, vão lá vocês comprar. Não. Diga, irmão, lá, aprenda a dizer não. Sabes, quem é que quer ter óleo até ao final? Quem é que quer ter zelo até ao final? Compromisso até ao final? Está cheio da presença de Deus até ao final? Nós temos que aprender a dizer não. Agora ouça isso, porque eu escrevi de propósito. Não é dizer não à vacina por causa do coronavírus, por causa disto ou daquilo ou daquele outro. Não é isso que eu estou a falar. No fim dos tempos, e pode ser... Não, esqueça lá isso, que eu não estou a falar disso. Mas nós temos que aprender a dizer não. Porquê? Olha, tu viste o último filme que saiu, agora que deu não sei o quê? Não, mas pessoal, mas não, epá, olha, o último jogo que saiu, não sei o quê? Não. Olha, mas aquela série que tem 100 temporadas, já viste aqui? Não. Pois tu estás a dizer que não se pode... Não é nada disso. Nada disso. Pelo contrário. Mas, igreja, nós temos que aprender a proteger o nosso lugar secreto. A maioria dos nãos não são para as outras pessoas. A maioria dos nãos são para nós mesmos. Sabe porquê, irmãos? Os meus nãos revelam as minhas prioridades. Os meus nãos revelam as minhas prioridades. Não, eu não vou embarcar nessa. Não tenho tempo para isso. Não. Porquê? Porque eu estou focado. Quando eu digo ao pessoal que vai estudar, não é? E sei lá, os pais esforçam-se. Porquê que eu sei que os pais esforçam? Porque eu fiz o mesmo. E é melhor eu preparar-me já daqui a uns anos, tenho que fazer outra vez. Os pais esforçam-se para pagar o quarto, para isto, para aquilo, ou aquilo outro. Então, mas naturalmente, a pessoal, quando é novo e a juventude, e estamos num lugar, tal, um quer sair à noite, o outro quer fazer isto, o outro quer fazer... É natural, isso é a vida. Não é? Agora, eu é que tenho que saber o que é que eu estou ali a fazer. Então, se eu sei qual é o meu foco, se eu sei qual é o meu... Eu não estou aqui para transportar, para passear os livros, eu não estou aqui para gastar o dinheiro aos meus pais, não, eu estou aqui para tirar um curso, eu estou aqui para me preparar, eu estou aqui de passagem, eu não vou ficar aqui, eu estou aqui de passagem, eu não vou ficar aqui 3, 10, 15 anos a estudar, não, eu estou aqui de passagem para me preparar para a vida, para ter um caminho, etc. Então, quanto mais depressa eu aprender a dizer não ao A, não ao B, não ao C, não posso, não posso, porquê? Porque se eu tenho que estudar, eu não posso. Se eu tenho que levantar cedo, eu não posso ficar até à 1 da manhã, eu vou-me levantar cedo. Isso é com as galinhas, chama-lhe o que quiser. Os meus nãos revelam as minhas prioridades. E claro que até agora, irmãos, eu não estou a falar de coisas ilícitas, eu não estou a falar de pornografia, eu não estou a falar de mentira, eu não estou a falar de corrupção, adultério ou coisa semelhante, porque isso é óbvio que é não. Isso é óbvio. É óbvio que eu não vou embarcar nisso. Agora, há coisas que não são pecado, mas que me vão roubar o tempo de eu fazer outras coisas. Então a questão não é, pastor, eu não tenho tempo. Não é uma questão de não ter tempo. É uma questão de aprender a dizer não para outras coisas. O pessoal diz, eu não tenho tempo para a família. Tens, se aprendes a dizer não
Se calhar para os amigos, ou para outra coisa qualquer. Isto foi só um exemplo que saiu. Ou seja, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridades. E essas prioridades são bem claras quando eu aprendo a dizer não. E aqui, as 10 virgens, não é? Quem foram as perdentes? Aquelas que aprenderam a dizer não. Se calhar elas também tiveram convites para fazer outras coisas e assim lá se ia o óleo. Ou então não tinham tempo de acumular mais óleo, não sei. Eu não estou a especular, mas é lembrar-nos que é uma questão de prioridades. Se nós não formos prudentes, não soubermos dizer não estar bem definido qual é a minha prioridade, nós vamos andar a fazer mil e uma coisa que nos vai roubar aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu tenho como prioridade esta igreja local. Então a minha prioridade não são os convites, a minha prioridade não é viajar para aqui e para lá. Podem aparecer, e claro que eu não digo que não a tudo, mas há aqui uma questão de balança, porque a minha prioridade é a igreja local. Então há coisas que eu tenho que dizer mesmo não. Há coisas que eu tenho que dizer não pode ser. Não, mas já viste a oportunidade que tu perdes? Não, isto não é uma questão de oportunidade que eu perco. Eu estou-me a querer roubar, as pessoas não fazem propósito, mas o diabo é tão hábil a fazer isso que é nos roubar e nos desviar do propósito. Se eu não disser não, como é que eu vou acumular o óleo? Como é que eu vou buscar a presença de Deus? Se eu disser sim a tudo, se eu disser sim de manhã à noite, é trabalho, é Facebook, é isto, é aquilo, é aquilo outro, é televisão. Claro, depois não sobra tempo, e o tempo que sobra eu estou cansado, chego ali e durmo logo para o lado. Então eu tenho que dizer não a algumas coisas, se é que a presença de Deus é importante para mim, porque ninguém a pode buscar por ti. Nós podemos orar por ti, mas nós não podemos fazer na tua vez. Cada um de nós tem que fazer isso. Eu vejo isso em Jesus, por exemplo. Jesus, lá em Marcos, há uma passagem muito interessante. Ele está numa casa, a casa está cheia de gente. E diz que ele curou toda a gente. O que é que nós chamávamos a isso? Falem lá comigo. Você não sabe o que é que está aqui, né? Mas eu chamo isso o quê? Avivamento. Não é? Uma casa cheia de gente. Toda a gente veio ouvir falar. E ele não, é que não diz que curou um ou dois. Diz que curou todos. É avivamento. É poder de Deus. Deus está a manifestar-se ali. Jesus está ali. Mas sabe o que é que eu vejo? Que Jesus não fica ali muito tempo, diz que sai dali, retira-se para um lugar deserto, sozinho, e vai orar. Sabe o que é que eu creio? Jesus sabia que aquilo tem prazo de validade se eu não aprender a dizer não. Eu vou repetir, aquilo tem prazo de validade, aquilo que está a acontecer, se eu não aprender a dizer não. Porque no meio de tudo isso, assim, oh Jesus, vem aqui jantar, oh Jesus, vem aqui, oh Jesus, não. Agora não. Há tempo para tudo e agora o meu tempo é para eu me recolher, porque eu sei que todas essas coisas acontecem não é por causa de mim, mas por causa do Pai que me enviou. Então ele sabia muito bem qual era a sua prioridade. Ele sabia muito bem qual era a sua prioridade. E a minha pergunta é: qual é a tua prioridade? Então eu não estou a fazer não aos jogos, ou não à televisão, ou não ao Facebook, ou não é nada disso. Apenas usei essas coisas naturais, ou que são do dia a dia hoje, para dizer assim: não deixes que nada roube ou que tome o lugar e o tempo de tu buscares aquilo que é eterno. Porque se tu não o fizeres, ninguém pode fazer por ti. Por muito amor que alguém tenha por ti, ninguém pode fazer. Nós sabemos isso com os nossos filhos. Nós os preparamos, oramos por eles, mas sabemos que esta é uma realidade. Quando eu oro por eles, vocês fazem o mesmo, é que eu sei que mais cedo ou mais tarde, eles não vão viver à conta, e eu não estou a falar agora de dinheiro, à conta da fé do pai ou da avó. Não. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que buscar a Deus, eles vão ter que ter o seu relacionamento com Deus, eles vão ter que crescer, e nós vamos ter que crescer. Então, olha, ser constante, busca a presença de Deus, e para que isso aconteça, aprende a dizer não. E por último, quero falar sobre intimidade. Aqui a questão desta parábola, quarto lugar, não é sobre obter informações, mas é conhecer intimamente. Mateus 25:11, olha o que diz a palavra de Deus. E depois chegaram também as outras virgens, né? O noivo chegou, a lâmpada delas estava apagada, né? As prudentes entraram e elas depois mais tarde foram lá bater à porta. Olha, abre-nos. Versículo 12.
E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus disse a estas 5 virgens insensatas: não vos conheço. Deixa eu começar este ponto por dizer assim. Imagina o líder do clube de fãs do Cristiano Ronaldo. Não é só o clube de fãs, é o criou o clube de fãs, o líder, o mais ferranho, aquilo sabe até a que horas é que ele acorda e se deita. Ou seja, o líder do clube de fãs do Cristiano Ronaldo, porque é que é um clube de fãs? Ele sabe tudo dele, ou quase tudo. Tudo o que tiver informação para o mundo inteiro, revistas, televisão, sei o que é, ele coleciona, não é? E compra as revistas e mete lá. E se alguém perguntar qual foi o dia, a hora, o clube que o Cristiano Ronaldo marcou o seu 100º golo, e ele puxa logo, foi no dia tal, eu não posso dizer que eu não sei, mas ele sabe tudo, porque ele coleciona, ele adquire informação. E ele sabe isto, ele sabe o dia que o homem começou a jogar a bola, ele sabe o dia que ele marcou não sei o quê, ele sabe o dia que ganhou às Juventus, ele sabe o dia que marcou o pontapé de bicicleta, ele sabe como é que ele come, ele sabe tudo, consegue obter informação, ele sabe. Agora, qual é a diferença entre o líder do clube de fãs do Cristiano Ronaldo e, por exemplo, o melhor amigo do Cristiano Ronaldo? Não é informação. Porque provavelmente este rapaz, o líder do clube de fãs, provavelmente sabe até mais sobre o Cristiano do que o próprio amigo ou o melhor amigo dele. A grande diferença é quando chega a casa e o líder do clube de fãs bate à porta, sabe onde é que ele fica? Do lado de fora. E o melhor amigo do Cristiano Ronaldo, sabe onde é que fica? Do lado de dentro. É o que aconteceu aqui. Porque nós vivemos hoje um tempo, uma geração que tem muita informação, mas pouca intimidade. Nós sabemos tudo. Nós temos tanta informação. Se algum de vocês fizer alguma coisa no Facebook, vem logo 50.000. Então, será dizer, não é bem assim, porque eu li, porque não sei o quê, eu ouvi o pastor não sei quantos, e o outro sei o quê. Ou seja, informação não falta. O que falta é intimidade. Porque aqui a questão não é se ter informação. Aqui a questão desta passagem é ter intimidade. É conhecer o Senhor. E só há uma maneira de o conhecer. Digo ao irmão lá, passar tempo com Ele. Não há atalhos, irmãos. Não há atalhos. Quem são os meus amigos? Não são aqueles que sabem sobre mim. Eu não sou famoso como o Cristiano Ronaldo. Nem quero. Mas podem saber alguma coisa, porque ao ter esta exposição no YouTube, se puserem lá o meu nome e ouvir as mensagens, vão dizer, ele gosta disto, porque a pessoa acaba por manifestar isto, manifestar aquilo nas mensagens, mas essas pessoas esses não são os meus amigos. Essas pessoas não, porque os meus amigos são aqueles que passam tempo a falar comigo, são aqueles que conhecem as minhas dores, são aqueles que conhecem os meus sonhos, são aqueles que conhecem o meu coração, são aqueles que conhecem as minhas fraquezas. Então, quando eu quero chegar, irmãos, é que não é simplesmente estudar a Bíblia. A questão não é só estudar a Bíblia. Irmãos, estudar. Nós podemos estudar, por exemplo, sobre o Billy Graham, sobre outros grandes homens de Deus, podemos e devemos, e a Bíblia também. O que é que vocês compreendem isto? Porque, olha, eles já não estão entre nós não podemos, eu não posso chegar à casa dele e sentar-me com ele e falar com ele, não é? Mesmo que pudesse, nunca tive essa oportunidade, mas onde eu quero chegar é que o autor da Bíblia, nós podemos, porque ele não está morto, ele está vivo. Nós podemos sentar com ele, falar com ele, ouvir dele, porque ele está vivo. O autor da Bíblia, ele está vivo. Então, ter informações não é conhecer. Conhecer é relacionamento. Conhecer é passar tempo juntos. Conhecer é orar. Conhecer é jejuar. Conhecer é ler a Bíblia. É ter comunhão. É ter intimidade. Para que no dia, quando bater à porta, não, esse eu conheço. Podes entrar. E não ser como eles, não, mas nós sabemos isto. Não é, há muita gente, tem muita informação. E a palavra conhecer, a palavra grega usada é a mesma, é a mesma palavra grega usada para
falar sobre a relação íntima do casal. Quando a palavra grega é a mesma. Por isso é que a Bíblia diz assim, por exemplo, Adão conheceu a Eva e gerou filhos. Então é esse tipo de intimidade que Deus quer connosco. Ele quer um lugar onde há transparência, onde há nudez, no sentido de estar tudo a nu. Eu não posso chegar ali Deus, na presença de Deus a marmar e tal, eu estou por cima e não por baixo, porque não, Deus conhece-me, Deus sabe as minhas fraquezas, Deus sabe os meus pecados, Deus sabe as coisas erradas que eu estou a fazer ou que tu estás a fazer. E nesse lugar de intimidade, onde Ele próprio também não se esconde, onde Ele se expressa para nós e nós o podemos conhecer, E porquê que isso é importante, irmãos? Um dos sinais dos fins dos tempos é o engano. Por isso é que diz que vai haver pessoas... O engano no sentido que vai haver pessoas que se levantam em nome de Cristo, mas não são Cristo. Por isso é que a Bíblia fala de anticristo, né? É tudo aquilo que não é Cristo. Mas vai haver um grupo de homens e mulheres, vai haver a igreja genuína. Ela, quando essa pessoa se levantar, vai dizer assim, não é ele. Não, eu conheço. Não, eu ouço a sua voz. Não, eu tenho intimidade. Não, isso é parecido, mas não tem nada a ver. Isso é, não é. Porquê? Porque eu conheço, eu sou amigo dele, ele é meu amigo, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão. Irmãos, quando nós temos esta intimidade com Jesus, então nós estamos a buscar a presença de Deus, então nós aprendemos a dizer não, e então sim, eu vou conseguir fazer aquilo que foi o meu primeiro conselho, ser constantemente constante, porque não é apenas carregar num botão e dizer, eu vou perseverar, não, vai haver alturas em que eu vou ver maus exemplos, em que eu vou ver pessoas a pecar que não deviam. Quando eu digo não deviam, claro que eles são seres humanos, mas se ele é pastor, se ele é isto, tem-me a falar isto, aquilo, e a pessoa fica tão desiludida, eu não quero mais nada, eu já não vou lá à igreja fazer nada, mas por causa de intimidade, de nós ouvirmos essa voz, o Espírito Santo vai nos falar, vai dizer, não, olha por ele, olha, ele não é o teu exemplo, claro que nós devemos olhar para eles, mas o teu exemplo sou eu. Olha, não foi ele que morreu na cruz do Calvário por ti, fui eu que morri. Olha, tu não foste comprado nem com prata nem com ouro, tu foste comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. E nessa intimidade nos faz dizer, não, eu não vou desistir, eu não vou deixar de servir a Deus, eu não estou a servir o CCVA, eu não estou a servir o pastor Mário, eu estou a servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que será para todo sempre. E eu vou permanecer constante. E aparece o vírus em 2020 ou 2021, ou seja, o mil que for, e aparece isto e aparece aquilo e aquilo outro, e a gente tem vontade de desistir, e a gente tem vontade de dizer, e a Bíblia diz isto, e a Bíblia diz aquilo, e afinal isto é que está a acontecer, e não sei o quê, e há aquela tentação de desistir. Mas quando nós aprendemos a dizer não para quê? Para buscarmos Deus, para buscarmos intimidade com Deus. Sim, a tua Bíblia diz isso, Senhor, a tua palavra diz isso, mas na intimidade Ele vai trazer revelação, que algumas coisas que nós não compreendemos, algumas coisas nós não entendemos, não percebemos o que é que está a acontecer, mas nessa intimidade Ele vai falar aos nossos corações, é Ele que nos vai fortalecer, é Ele que vai, e nós acabamos por dizer assim, apesar das circunstâncias, eu não vou desistir, eu vou continuar a caminhar. E quem é que fortalece os meus pés? Cristo. Quem é que levanta os meus braços? Cristo. Quem é que enxuga as minhas lágrimas? Cristo. E eu continuo a ser constantemente constante. Não há, irmãos, não há segredos, não há coelhos da cartola, não há tirar assim, uau, ali está o super-homem, aquele tipo é o super-tipo, não, aquele senhor é o super-homem, não é? Não há, isso não existe, irmãos. Existe gente que se está ligada à videira, vós sois as varas, e Jesus é a videira. E quando nós estamos ligados à videira, há muitas coisas que nos querem tirar de ser constantes. Há muitas coisas que nos são forças, que nos querem tirar de perseverarmos. Quando nós temos intimidade, nós vamos perseverar e vamos ser constantes. E a candeia vai continuar a queimar. E a candeia vai continuar a queimar. E a candeia vai continuar a queimar. Aconteça o que acontecer. Seja o 2021, o A, o B, C ou D, não importa, seja o que for. A candeia vai continuar a queimar. Jesus vai continuar a ser o Senhor. Ele continua a ser o nosso pastor. Agora,
Não brinques. Ser prudente depende da tua atitude. Aprenda a dizer não para muitas coisas que não têm nada a ver com sejam pecado, mas que me roubam este lugar de intimidade com o meu Pai. Então, irmãos, a questão não é, eu termino dizendo isto, agora vamos amanhã fazer 40 dias. Eu não sou contra. Mas se calhar se levarmos uma vida de 40 anos de jejum, de muitas coisas, se calhar vai ser mais benéfico para a nossa vida. E quando eu quero tirar esses 40 dias, ou 20, ou 10 para jejuar, que assim seja. Mas ninguém vai forçar Deus, nem ninguém vai obrigar Deus a fazer seja o que for. Vamos se o propósito for Deus, eu quero estar mais perto de ti. Eu quero te conhecer. Eu quero ser conhecido. Esse é o meu desejo para 2021. Nós como igreja, não só nós conhecermos Deus, sermos conhecidos dele. Porque se eu for conhecido dele, eu bato à porta, eu não vou ficar do lado de fora. Eu vou para o lado de dentro. Porque não é em questão de informação, quanto eu sei da Bíblia, é quanto passo de tempo com o autor da Bíblia. Amém?